Oi, gente, eu sou a professora Bárbara, vou trabalhar a literatura com vocês no módulo do Enem. Bom, hoje a gente vai falar sobre gênero literário dramático, seguindo a nossa ordem aí, né? O gênero literário dramático, ele nada mais é do que o teatro, certo? É o gênero da encenação, da dramatização, da interpretação, tá? Ele vai muito além do livro, né? É um gênero que a gente pode ver ali na nossa frente, né? Os outros gêneros, né? Tipo, a poesia já foi cantada também, já foi apresentada, né? Então também já teve essa coisa de apresentação, de público, mas nunca como o teatro, tá? Vamos ver? Vamos conferir? No gênero dramático ou teatro, são apresentados diretamente ao espectador ou leitor. Por que a gente coloca espectador ou leitor? Porque você pode ler uma obra teatral, né, que caiu no seu vestibular, ou que você quis ler mesmo, né? Você não precisa ver a representação. Ou o espectador, que é aquele cara que está sentado lá no teatro e está vendo essa obra acontecer na frente dele, que também é maravilhoso, né? Convenhamos. Não há um narrador. Gente, isso aqui um fato importante sobre o teatro. Essa delimitação dos gêneros, ela é muito específica, né? A narrativa, ela vai ter um narrador em todas as suas formas. A poesia não vai ter um narrador, mas ela vai ser escrita daquele determinado jeitinho, né? Alinhado o canto direito, o canto esquerdo da tela. Da tela. O canto esquerdo da folha de papel ou da tela se você escrever no computador, né? Hoje em dia, todos os poetas, todos usam computador. E um fato importante sobre o teatro é que ele não tem narrador. Bom, mas por que o teatro precisaria de narrador, né? Se ele foi criado pra gente ser espectador, pra gente assistir tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que se passa, tudo que o autor escreveu para ser representado, a ação fala por si só, né? A gente não precisa de alguém dizendo que o personagem entrou na sala de maneira calma ou de maneira perturbada e saiu chutando as coisas. O ator vai lá e faz isso, ele entra chutando de maneira perturbada e a gente já entende que a ação é aquela, que é aquilo que está acontecendo, ok? Os textos podem ser escritos em verso ou prosa. Coisa interessante sobre o gênero dramático é que ele pode mesclar as duas coisas. Não que a narrativa não possa, não que a poesia não possa, tá? Mas ele pode vir nessas duas formas. Então, o teatro ele pode ser escrito em versos, né? Em alguns casos, versos rimados, inclusive, tá, gente? A gente vai ver Shakespeare, por exemplo, né? Shakespeare escreveu peças de teatro da maneira que ele escrevia poesia, né? Tudo, né? À esquerda, com rimas, com métrica, tudo certinho, né? Que foi a maneira também que a tragédia, né? A tragédia grega surgiu. A gente vai conversar melhor sobre isso depois. Então, os textos podem ser escritos em verso ou prosa, com o intuito de serem representados por atores, tá? Ou por você na sua escola, ou você vai assistir a peça de um colega, ou, né? Você não precisa ser um ator de verdade, né? Para representar uma peça de teatro, ok? O discurso direto e o diálogo são as formas primordiais da linguagem dramática. O que é discurso direto, gente? Discurso direto é aquela fala do personagem que aparece com travessão ou entre aspas, ok? É aquilo que está marcado, delimitado. Então, quando a gente vai pegar um texto de teatro para ler, a gente vai ver lá o nome do personagem, travessão e a fala dele, beleza? E o diálogo, por quê? Bom, se é uma obra que não tem narrador, se é uma obra que ela vai ser interpretada, que tudo que você vai aprender dessa obra vai ser interpretado ali na sua frente, obviamente precisa ter diálogo, certo?
ação, diálogo. Então é isso que forma a peça de teatro. O discurso direto e o diálogo são as formas primordiais da linguagem dramática. Ok. O texto é apenas um dos elementos do teatro. Por que isso, gente? Porque diferente da narrativa e da poesia, que tudo que a gente tem para aprender sobre aquele texto é através do nosso livrinho, lendo, né, sentindo aquilo, né, se aquilo fala com a gente de alguma maneira, se aquilo deixa a gente nervoso, tudo é ali no livro, né? Ou, sei lá, pode ser que alguém declame um poema para você e você também fique tão comovido quanto, né? Mas o poema e a narrativa, a poesia e a narrativa, eles estão muito mais associados àquele momento ali de leitura. Enquanto o teatro, o texto é apenas um começo. Porque a interpretação dos atores, ela, se forem bons atores, lógico, né? Ela tende a elevar aquele texto ali. E aí sim ele ganha o status que o autor desse texto imaginou como ele chegaria a você. Ele quer que ele chegue a você daquela maneira, né? Ou através da interpretação. Então, pode ser que ele queira que o ator seja frio, que ele não demonstre muita emoção, ou ele queira que o ator extravase e dê uma louca, ou que ele quer que o ator seja muito feliz naquela cena. Então, tudo aquilo está inserido na criação da obra, na obra inteira. Então, o teatro, o texto, é apenas o meio. Ok? O teatro mesmo, a finalidade dele é ser representado. Tá? Ele sair do papel. A ele integram-se também os atores, né, de quais nós já falamos, né, com as suas particularidades interpretativas. Gente, a gente tem aí, pode ter atores que interpretam assim e outros que interpretam assado, né? Então, vamos usar um exemplo aqui com atores que a gente conhece. Se o Tarcísio Meira interpretar o Hamlet do Shakespeare, e se o Antônio Fagundes interpretar também, a interpretação de cada um deles vai ser diferente, certo? Tem todas as indicações que o Shakespeare colocou ali na hora que ele escreveu, como ele quer que interprete. Mas isso vai depender do ator. Não, isso daí é uma coisa, né, que o diretor vai tentar direcionar, óbvio, mas que depende muito da formação do ator, de como ele interpreta, ok? O cenário, então, o cenário, o figurino e a iluminação. Isso daí, gente, são questões técnicas que também fazem parte do teatro, tá? Então, isso vai depender do diretor que está escolhendo montar aquela peça. Não é porque a gente fala montar, porque está ali no texto, né? Aí vai falar do cenário, né? A gente vai ver que a peça teatral ela descreve o cenário, ela descreve a época, mas como aquilo vai ser trazido para a realidade, como aquilo vai ser trazido para um meio físico, isso tudo depende da equipe que está criando essa peça. Como eles vão fazer aquele cenário, como eles vão vestir os personagens, como eles vão iluminar para dar determinado clima para a peça, isso aí vai depender do diretor e da equipe dele. Bom, e a gente tem o público, né? O público, tirando a gente, né, leitor, o público que vai assistir a peça de teatro, ele também tem uma função importante, porque o público, inclusive, pode ser chamado a participar, né? A gente tem algumas vertentes do teatro, né? Que tem essa coisa, né, mais contemporâneas, né? Artaud Brecht, por exemplo, ele queria confrontar o público, né? Então ele coloca uma situação de confronto mesmo, para você, do seu lugar, você ser obrigado a interagir. Aquilo te incomodar de uma maneira. De maneira geral, o público fica sentadinho ali e pode ser chamado a participar, né? Interagir de algumas formas. Mas o público é importante,
tá? Então é um ponto importante do teatro. O texto teatral tem algumas particularidades de escrita. Bom, como qualquer texto, a poesia tem suas particularidades, o teatro também tem. Como que vai acontecer isso, essas particularidades? Vamos lá. A primeira, em maiúsculo, caps lock, famoso, encontramos os nomes dos personagens. Então a gente vai ter lá Maria. O que a Maria vai falar? Quando aparecer esse caps lock, esse maiúsculo com o nome, a gente sabe que é a vez daquele personagem falar, tá? Isso é uma das características dessa estrutura do teatro. Então tá. Aí encontramos os nomes deles em maiúsculos. E em itálico, as indicações sobre como devem pronunciar suas falas ou gesticular enquanto as pronunciam. Como assim? Bom, o autor de teatro, quando ele imaginou uma cena, ele imaginou uma determinada forma para o ator se expressar. Se ele escrevesse só a fala do ator, como é que o ator ia saber se ele tem que estar raivoso, se ele tem que estar rindo, se ele tem que estar debochado, irônico, se ele tem que estar chorando, se ele tem que estar pulando, enfim. Então, essas indicações em itálico, gente, elas vêm para dizer para o ator qual é o tom que ele tem que dar para aquela fala. Então, geralmente vai vir lá o nome do ator, nome do ator, Maria. Aí, em itálico, né? E pode ser também entre parênteses. Em itálico vai estar transtornada. Aí vem a fala dela. Ok? Então, é para instruir e para indicar como o autor pensou que aquela cena deveria ser interpretada. Então, indicações sobre como devem pronunciar suas falas ou gesticular enquanto pronunciam. Já a fala dos atores é escrita em letra comum, precedida de um travessão. Eu coloquei o travessão para vocês verem, né? Já conhecido. Com certeza vocês conhecem o travessão. Então é isso. Maiúsculo, nome. Itálico, as indicações. E travessão, a fala do ator com letra normal. Fala do personagem, no caso, né? Da personagem. Ó, trouxe um exemplo aqui para vocês. Grande Nelson Rodrigues, Vestido de Noiva, que é um livro também que já caiu em alguns vestibulares, tá? Bom, temos aqui Alaide, ó, provocante, tá vendo? Vem entre parênteses, Alaide, ela tem que dizer como? A atriz que interpretou Alaide, ela tem que dizer isso provocantemente. Pedro diz o nome de maneira cantante, destacando as sílabas. Pedro. Então, olha só o que o Nelson Rodrigues fez aqui. Ele disse que a Alaide deveria dizer Pedro, mas não deve dizer Pedro normal, ela não vai falar Pedro. Não. A Alaide deveria destacar as sílabas e deveria dizer de maneira cantante e provocante. Pedro. Sacanagem. Poderia ser atriz, né? Mentira, poderia não. E aí, ó, vem o silêncio do Pedro, também indicado aqui pelo, né, ó, silêncio do Pedro. Então ela disse Pedro e o Pedro ficou quieto. Aí ela disse de novo. Ah, está assim, hein? E o Pedro responde sem se voltar, sem virar para ela. Quem manda fazer o que fez? Ok? Bom exemplo, né? Deu para compreender como é que funciona essa questão aí da fala. Bom, agora algumas questões sobre também a estrutura, né? A gente tem no teatro uma coisa chamada didascálias. O que são as didascálias? São exatamente essas indicações que vão mostrar para o ator como ele deve interpretar aquele personagem. Como ele vai... qual tom ele vai dar para fala, quais são os gestos. Então, são as didascálias.
são as indicações que aparecem em itálico e que podem referir-se ao ambiente, à época, aos costumes, aos objetos, aos gestos e entonações de voz dos atores. Geralmente aparecem entre parênteses e ou maiúsculas, além do itálico. Então, às vezes, ela pode vir assim, ó, exatamente como está aqui, ó, maiúsculo itálico, entre parênteses. Ou ela pode vir só em itálico. Ok? Gente, então, olha só. A didascália, ela não só vai dizer como o ator deve interpretar, mas ela também vai dar as noções de espaço, ela vai dar as noções de tempo, né, de período que está se passando, de quanto tempo se passou. Vamos dizer assim que as didascálias seriam mais ou menos uma espécie de narrador. Não que vai ter uma voz, não vai ter uma voz lá no teatro falando. No dia 27 de março de 1975. Não é isso. Mas na hora de interpretar, na hora de montar a peça, o autor, o diretor, ele vai ver lá a data. Olha, quando o Nelson Rodrigues escreveu essa peça, era 1943. Vamos fazer a ambientação cenográfica, figurino e tudo mais, condizente com essa época. Ou não, ele pode também simplesmente subverter tudo e querer fazer uma coisa futurista, se passa no espaço. Pode, né? A montagem fica a encargo do diretor mesmo. Mas essas indicações, elas vão ali para situar, né? Para falar também das roupas, dos locais, do cenário, né? Então a didascália, ela vai dar todas essas indicações, ok? A fala das personagens. Uma personagem, olha só que interessante, uma personagem pode falar com outro personagem. Vamos assim, ó, né? Uma personagem pode falar com outro personagem, né? Eu falando com um outro personagem que está aqui. Pode falar com uma personagem que acredita ser outra. Então eu posso falar com esse daqui, mas na verdade eu acho que ele é outra pessoa, mas ele não é. Ele pode estar me enganando, dizendo que ele é uma outra pessoa, mas ele é aquela pessoa que ele é mesmo. Sabe como? Tipo um farsante que se faz passar por alguém. Então tá. Pode estar falando com uma personagem que ela acredita ser outra. Pode falar com o espectador. Agora é assim com vocês. Pode falar com o espectador. A personagem pode virar para o espectador, né? E falar. Ser ou não ser, eis a questão. Ou ela pode falar consigo mesma, ela pode ficar lá, né? Mas ela tem que falar em voz alta, né? Porque afinal de contas, não é filme que vai ter aquela cena ou aquela voz interior, se ela ficar quietinha, não. Ela tem que falar consigo mesma. Ai, hoje eu gostaria que estivesse fazendo sol, porque eu prefiro dias de sol. E aí ela vai falando consigo mesma, numa espécie de monólogo, de pensamento. E quem vai ouvir isso? O espectador vai ouvir. Ela não vai estar falando com o espectador, vai estar falando consigo mesma, mas é direcionado ao espectador, da mesma maneira. Ok? Tais possibilidades permitem, olha a falta do N aqui, ó, permitem alguns recursos, tais como, quais são os recursos que a gente pode, através desse tipo de fala da personagem? Réplicas. Réplica é o discurso direto de algum personagem precedido pelo seu nome. Então, quando a gente disse lá que vem o nome Maria e a fala da Maria, o nome dessa fala é réplica, ok? Quiprocó. Essa palavra todo mundo já ouviu, né? No teatro, na vida real, ela significa uma confusão. No teatro é mais ou menos isso, mas vamos entender essa confusão. Situação de mal entendido entre as personagens, em que o público, olha só, isso aqui é importante, em que o público tem o conhecimento de algo que um ou mais personagens não têm. Então vamos tentar explicar essa situação, gente. Vamos imaginar que um personagem
Um ladrão entrou na casa da personagem. A gente está assistindo a peça de teatro, certo? Um ladrão entrou na casa. Tá todo mundo dormindo, ninguém ouviu o ladrão. De repente, uma personagem levanta da cama para ir na cozinha e beber água. A gente sabe que o ladrão tá lá. Ela não faz ideia. E aí? A gente fica, né? Fica naquela tensão. O que vai acontecer? O que não vai acontecer? Então, ó, isso aqui é um quiprocó. Pode ser assim, pode ser outro tipo, tá? Qualquer tipo de mal entendido que o personagem não sabe, que a personagem não sabe, as personagens não sabem, mas que a gente que tá ali sentado assistindo, a gente sabe. Então esse é um recurso bastante utilizado, tá, no teatro, para envolver o público também, né, para você se sentir parte. Temos o à parte. Eu falei de sentir parte, o à parte, a parte. Quando uma personagem fala sozinha ou pensa alto, aí é o que eu tava fazendo aqui, né? Pensando, que ficar com os meus botões e pensando na vida, falando coisas, né? Ela fala sozinha ou pensa alto, simulando não ser ouvida pelas outras personagens, apenas pelo espectador. Então vamos entender isso aqui, gente. Tem 2 personagens no palco. 2 personagens, ou 3, ou 4, ou 5. Mas uma delas tá pensando sozinha o quanto ela acha o fulano enjoado. Nossa, como eu acho fulano enjoado. Meu Deus do céu, eu não aguento ficar perto dele. E aí? O personagem que tá ali do lado, o fulano, ele tá ouvindo o que ela tá dizendo? Não, gente. Só a gente tá ouvindo. A gente faz de conta. Entendeu? É brincadeira. A gente faz de conta de que o personagem não tá ouvindo. Claro que o ator tá ouvindo. O ator tá ouvindo o que ela tá falando. Mas o personagem não. Então se ela estiver sozinha, ela tá à parte dos outros personagens, né? Tá todo mundo ali, mas ela chega na janela, né? Aí ela começa a pensar, ai, como o céu está lindo hoje, como eu gostaria de ter um amado para dividir esse momento. Só a gente tá ouvindo isso, ok? Então isso é o à parte. O monólogo. Bem, o monólogo é a sequência de réplicas da mesma personagem, que sozinha em cena dirige a si mesma, partilhando seus pensamentos com o público. Pode ser parte integrante de uma peça ou a peça inteira. Bom, gente, então o monólogo ele vai ser uma parte que pode ser uma parte da peça, uma peça que tem diálogos, né, de maneira normal, mas de repente a gente tem um momento de reflexão de uma personagem específica, né, ou uma questão psicológica interior, né, que vai ser trabalhada de uma maneira mais delicada, mais minuciosa na peça. Então acontecem esses monólogos, né, que são à parte. Então, olha só, a palavra ela diz muito, né? Diálogo, né? Monólogo é uma só. Então, uma pessoa só expondo ideias, falando sobre as coisas. A gente tem alguns exemplos de monólogos bastante interessantes contemporâneos. Teve um da Fernanda Montenegro, interpretando a Simone de Beauvoir, né? Mulher de suma importância para o desenvolvimento do feminismo, mulher do Jean-Paul Sartre, que também era um grande autor existencialista, que tinha toda uma questão política. Então esse monólogo da Fernanda Montenegro, ela é a Simone de Beauvoir, e ela fica ali, né, falando sobre os pensamentos, né, as coisas que a Simone já escreveu, né, os pensamentos dela filosóficos. Então ela vai trabalhando essas questões, esse texto que é montado todo com essas questões, que é só ela sentada no palco falando, né, contando a vida da Simone como se fosse ela, né,
a vida, os feitos, tá? Então, o monólogo é basicamente isso. Tá, a ação dramática. A ação dramática é formada pelas atitudes das personagens diante de complicações. Bom, então a ação dramática pode ser dividida em, vamos lá, é formada pelas atitudes dos personagens diante de complicações. Aconteceu alguma coisa, uma complicação, como essa personagem vai reagir? Isso é a ação dramática, ok? E ela pode ser apresentação ou exposição. Apresenta a situação inicial, resultante de fatos anteriores já nas primeiras cenas. Bom, a apresentação, ela é aquilo que... Como a peça começa? A peça sempre vai começar com alguma situação que já está acontecendo, tá? Ela não vai começar do era uma vez. Já tem algum conflito instaurado, geralmente, tá, gente? A gente deu exemplo aqui de vestido de noiva. O vestido de noiva começa com a personagem Lúcia. Ela foi atropelada e ela tá sendo levada para o hospital. Então as coisas vão acontecendo já com esse problemão. As coisas vão se acontecendo, se interpondo, se intercalando, né? A partir da apresentação. Então já cai ali no seu colo, espectador, um conflito, tá? Apresentação ou exposição. Clímax, ou nó da narração. O clímax, gente, isso daí acontece na narrativa, qualquer coisa que esteja contando uma história, no cinema, na novela, é aquela coisa que acontece assim, de maior complicação, alguma coisa está para se resolver, algum problema muito grande, é o clímax, é a complicação, a situação de conflito, o ápice da peça teatral. Então, é quando as tensões elas são todas unidas num fato. Geralmente, todos os personagens estão envolvidos nisso, né? Então, alguém morreu, ou tem um malfeitor que ele vai ser pego, alguém conseguiu chegar nesse cara, botou as mãos nele. Então, o clímax é aquele momento que você fica tenso, pensando o que vai acontecer. Desenlace. Desenlace é aquilo. Imagina um laço, desfaz, né? Desfaz o nó da ação. O desenlace é a cena final em que o conflito se resolve de maneira inesperada. Então, o desenlace ele vai ter sempre alguma resolução que vai ser alguma coisa que talvez você não esteja esperando, tá? Então, vai ser inesperado. Intriga. Armação. Intriga todo mundo conhece, né? Intriga tem em qualquer lugar. Armações e combinações imaginadas pelos personagens. Então é aquilo, igualzinho na vida real, gente. Tem aquela fulana e aquela cicrana que estão lá querendo dar um golpe na outra, sabe? Ou no outro. Quer passar a perna. Então, isso é intriga, tá? Então, é quando os personagens imaginam armações e combinações. Tá? Quando eles ficam lá maquinando essa palavra. Situação. Estado das relações entre personagens ou acontecimentos da peça num determinado ponto da ação. Então, assim, a situação é a situação, é aquilo que está acontecendo, né? A relação entre as personagens, em um determinado ponto. Então, qualquer ponto da ação, ela é uma situação, tá? Ela não necessariamente vai ser o clímax ou desenlace. Aquilo que for assim, né, normal, é a situação. E nós temos também o golpe teatral, que é a virada, que é aquilo que dá o pulo do gato, né? Aquilo que a situação vira de uma maneira que você não previa, você não imaginava, você fica chocado. Então, isso é o golpe teatral, é para deixar mesmo o espectador assim, bolado. Tipo assim, bicho, não tava esperando isso, caramba. Então, o golpe teatral ele vem dar esse tapa, choque de realidade.
Personagens. Geralmente delimitamos uma personagem teatral através de suas ações e pelos comentários de outros personagens. A gente não tem lá um narrador, como a gente já conversou. Não tem um narrador que vai falar: fulano era loura, era esbelta, era tímida, era... sempre se vestia de rosa. Entende? A gente não tem tudo que a gente vai saber sobre o personagem é aquilo que a gente vai ver acontecendo na nossa frente, ou o que os outros personagens vão dizer deles, ok? Tempo. O tempo em que as coisas acontecem na peça é normalmente mais longo do que o tempo da representação. Como assim? Vamos lá. Uma peça de teatro, se a gente for lá na apresentação, ela vai durar 2 horas, no máximo 3. Só que os acontecimentos que estão ali descritos na peça, eles duram às vezes semanas, né? Igual uma narrativa, né? Que o desenvolvimento da história ele é longo, né? O teatro é menor, lógico, mas os acontecimentos eles vão durar sempre mais do que 2 horas, né? A gente pode falar sobre uma coisa que se passa em anos, acompanhar a vida de uma família, ou acompanhar alguma coisa que acontece em semanas, em meses, em um ano, certo? Ou também pode ter uma peça que a ação está descrita lá em 2 horas e eles interpretam em 2 horas. Pode acontecer também. Mas normalmente o tempo das coisas é mais longo do que o tempo da encenação. Ok? Espaço. O espaço teatral é basicamente descrito pelo texto. Basicamente. Mas o cenário varia de acordo com as preferências e intenções de cada diretor que decide montar uma determinada peça. Então, gente, é isso. A maneira visual que a peça vai chegar para você lá no palco, ela depende muito da equipe que está montando, do diretor. Então, o espaço, ele é basicamente descrito ali na peça, tá? O autor, ele não fica muito narrando como é o... Aliás, ele não narra, né? Ele fica lá descrevendo como é determinado ambiente. Ele dá uma descrição mais simples, resumida, e isso vai ficar em cargo do diretor. É isso. Nós terminamos por aqui.